E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos falar a respeito da passagem de Mercúrio no signo de Aquário e também vamos fazer um link a respeito dessa lua minguante que está passando agora do signo de Libra para o signo de Escorpião. E por que eu decidi juntar esses dois aspectos nesse vídeo? Porque são aspectos que têm muito a ver com todo esse processo de asepsia mental e emocional que está sendo necessário nesse momento que a gente faça. Asepsia, para quem não conhece esse termo, ele é um termo um pouco técnico da medicina e do corpo físico. Asepsia é feita quando existe um tecido machucado, e você vai lá e faz uma limpeza naquela ferida, né, para evitar uma infecção, para evitar que aquilo se torne uma bola de neve sem começo nem fim, e aí você tenha mais prejuízos para a sua saúde. E como eu sou um terapeuta alternativo que trata da saúde emocional e da saúde mental também espiritual e tudo mais, eu achei legal estar utilizando esse termo técnico aqui para montar essa imagem para vocês, né? A gente está passando por um momento de resgates muito profundos e que certas mudanças e transformações estão se mostrando muito necessárias na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de armazenar as emoções, certo? Estamos compreendendo coisas que estavam guardadas há bastante tempo. E eu digo estamos porque eu também me incluo nesse processo, né? Eu sou um terapeuta, mas eu não sou um extraterrestre, também estou vivendo aqui na Terra junto com vocês. Muitas pessoas falam que o terapeuta ele tem que ser aquela coisa, né, bonitinha, aquela não tem problemas, não pode falar que tem problemas. Aí como é que a pessoa vai tratar os outros se ela tem problemas? Pois é, como é que a pessoa vai entender qual é o problema dos outros se ela não vive os problemas também, né? Essa asepsia que eu coloco aqui, ela é muito necessária para que esses resquícios de rancores, como eu coloco aqui no texto, né? Já vou partir para o texto, porque senão eu começo a falar e não paro mais. Mercúrio em Virgem. Ambos desses posicionamentos nos convidam a buscar a reforma íntima, limpando os ranços, rancores e remorsos, certo? Estamos aí no processo de lembranças, isso está ocorrendo desde a alunação de Capricórnio, correto? Então, agora é o momento da gente realmente limpar esse meio de campo, esses restos que estão ali fomentando germes nas nossas feridas internas, é o momento de fazer essa asepsia. E principalmente também porque Mercúrio, que fala sobre a nossa mente, ideias, encontra-se exaltado no signo de Aquário. Ou seja, como a própria palavra sugere, nossa atividade mental é intensificada. A nossa atividade mental de comunicação, de ideias, de insights, ela é exaltada durante o trânsito de Mercúrio em Aquário. Então é um momento perfeito para a gente ter ideias a respeito de como a gente vai fazer essa reforma. Às vezes a gente está perdido, não sabe por onde começar, a nossa mente racional, que representa Mercúrio, ela não está conseguindo se situar depois do Mercúrio ter feito essa conjunção com Plutão. Às vezes, para quem já está mais perdido, esse posicionamento ele vai abrir o caminho, ele vai mostrar, ele vai fazer com que você tenha ideias e insights importantes a respeito do que você pode fazer, do que você pode executar. Especialmente quando esse Mercúrio conversar em trígono com Marte lá em Gêmeos. Como a gente já falou aqui no canal, os trígonos, eles são aspectos de via livre. É como se fosse uma rodovia sem trânsito. Quando a gente está falando de um fluxo de energia livre, a gente está falando que Mercúrio vai estar falando assim para Marte. Marte, olha aqui, pensa nisso aqui que eu tô te falando. Já pensou nessa ideia? Aí o Marte fala, caramba, é verdade, Mercúrio, ainda não tinha pensado nisso. Como que eu não consegui pensar nisso? Aí o Mercúrio vai falar assim, pois é, Marte, então toma aqui essa energia, essa ideia para que você concretize as ações. E agora que Marte está direto em Gêmeos, ele já vai fazendo esse corte, essa asepsia, essas mudanças já vão sendo executadas. Os dois na energia de ar, os dois mexendo com a nossa mente, com as nossas ideias, com a nossa comunicação. Então, o Mercúrio ele vai favorecer também para que algumas conversas importantes, principalmente conversas que precisam acontecer
para que se encerre alguma coisa, para que alguma coisa que está mal resolvida seja melhor resolvida. Então esse trânsito ele vai favorecer muito esses diálogos, essas conexões, esses contatos importantes que podem acontecer também. A gente fala de signo de ar aqui, Gêmeos e Aquário, a gente está falando também de marketing, de empreendedorismo. Então, o momento de criar contatos e conexões importantes relacionadas a esse campo da nossa vida. De repente, o Mercúrio conjunto a Plutão lá em Capricórnio, falando do trabalho, o Mercúrio está mostrando ali, aplicou esse aspecto em Plutão. Plutão em Capricórnio está falando assim, ó, determinadas estruturas, determinadas torres precisam cair, determinadas coisas precisam ser finalizadas. Então, o Mercúrio fez conjunção com esse Plutão, o Plutão passou a bola para o Mercúrio e falou assim, ó, Mercúrio, agora você já está consciente daquilo que precisa ser mudado. Vamos aplicar essas reformas? Então, Mercúrio entra em Aquário, o signo da reforma, conversando num aspecto de via de mão livre com Marte, Marte, o planeta da ação. Agora a gente coloca, executa essas mudanças que a gente viu que são necessárias. Então, realmente é uma asepsia, é hora de executar essas mudanças, né? De passar ali o álcool na ferida. E aí que tá, gente, porque muitas vezes dói, né? Você teve um machucado ali no seu braço, você precisa passar aquele álcool para fazer asepsia, para que aquilo não se torne uma infecção, mas aquilo arde, aquilo dói. Então, não estou falando aqui que vai ser fácil, que vai ser simples, que vai ser as mil maravilhas, a gente tomar consciência daquilo que precisa ser feito. Mas, pelo menos, agora a gente vai entender o que precisa ser feito, tá? É o momento da gente aceitar essas mudanças. De modo que possamos ter ideias e insights valiosos, bem como conversas estimulantes, aquelas que fazem o tempo passar mais devagar. Então, é um bom momento para você tá investindo o seu tempo, energia, com pessoas que você gosta de conversar, que você gosta de ter um papo cabeça. Esses papos podem ser terapêuticos, esses papos eles podem render boas reflexões, podem nos dar ideias importantes. Então, buscar estar bem acompanhado ali com pessoas que sejam realmente estimulantes mentalmente, que tenham algo a acrescentar, né? Muitas vezes a gente quer tá ali com a pessoa mais bonita, a pessoa mais gostosa, a pessoa que tem status, que tem fama e tudo mais, a pessoa que tem mais dinheiro. Só que o que vale tudo isso se a pessoa também não tem um conteúdo, né, para acrescentar para a sua vida? Então, esse momento da gente buscar esse tipo de companhia. Pessoas que têm a acrescentar mentalmente, ideologicamente, para a nossa vida, tá bom? Vamos aproveitar essa energia para abrir a nossa mente e aceitar as mudanças e transformações individuais e coletivas. Eu falei que a partir de agora eu vou focar mais no individual, né? Porque a gente pega esses aspectos, joga no coletivo, as previsões não são muito boas, como a gente falou no vídeo anterior. Mas de qualquer forma, a gente vive no coletivo e a gente está nesse momento passando pela necessidade de aceitar essas mudanças, principalmente relacionadas à questão política, à questão de convivência em sociedade. A gente vai ter que passar por essa mudança, né? A gente está vendo aí as coisas muito polarizadas, né? E isso gera caos na nossa sociedade, né? Isso gera impactos muito perigosos, né? Pessoas aí se metendo em conflitos, colocando a própria vida em risco, colocando o bem-estar coletivo em risco, né? Então, para que a gente consiga passar por isso da melhor forma, nós que temos a consciência disso, que devemos nos adaptar, porque aquele que não tem a consciência ou aquele que não aceita a mudança, ele não vai querer se adaptar. E se a gente também não se adaptar, a gente vai ficar ali naquele choque, né, dando murro em ponta de faca. Então, talvez o murro não tenha que ser dado ali na ponta daquela faca, né? Talvez, às vezes, a gente precisa de fato dar um impulsionamento, dar um soquinho ali para a coisa se movimentar, mas não em cima da faca, né? Existem formas de contornar essas situações, tá certo, gente? E nós que temos essa consciência que precisamos aplicar essas mudanças no nosso íntimo para que a gente consiga lidar com essas transformações coletivas, né?
principalmente relacionada à política, e aí eu coloco uma reflexão. Pode ser que você não concorde com a política atual do nosso país ou do mundo, dependendo aí, eu sei que tem pessoas que moram aí em Portugal, em Espanha. Eu não sei muito do contexto político aí, mas eu acompanho, né, a questão da guerra ali no continente europeu. Acredito que devam estar sendo debatidos grandes questões, né, grandes pautas em jogo, grandes transformações também em jogo, acredito que sim. Então, é uma hora de você avaliar. Às vezes você não concorda com o que está sendo feito, mas poxa, vamos torcer para que essa pessoa que está com o poder agora faça o melhor que ela puder, né? Para que a gente vai ficar torcendo para aquele político fazer besteira só para provar que a gente está certo? Né? Para que a gente vai fazer isso? Sendo que se o político fizer besteira, todo mundo vai receber. Todo mundo vai ser prejudicado. Então vamos torcer para que seja o melhor. Às vezes você não concorda, como já aconteceu comigo, né? Alguns anos atrás eu não concordei com certas coisas que estavam acontecendo na política, mas torci com todas as minhas forças e a minha fé para que fosse o melhor possível, né? Infelizmente não foi o que aconteceu, mas agora é a hora da gente tentar se unir em prol do coletivo, do bem-estar coletivo, né? Isso é muito maior do que a nossa opinião individual. É abraçar que tudo que construímos uma hora passa por reformas ou até demolições. É a carta da torre, né, gente? A carta da torre, com aquele arcano maior, muito temido, né? As pessoas temem bastante a carta da torre, só que a hora da torre sempre chega, gente, para todo mundo, para tudo aquilo, especialmente as estruturas mais arcaicas, as estruturas mais conservadoras. Uma hora elas vão ruir, tá certo? Independente de qual seja o seu lado político, ok? É justamente aí que chegamos nas energias da lua minguante escorpião, o signo dos fins e recomeços, que estará sendo ativado justamente por uma lua minguante. O que a lua minguante faz? A lua mingua, a lua recolhe, a lua puxa, encerra, ela diminui, né? Então, a gente está falando de um signo que corta, que encerra, que finaliza, que é o signo de escorpião, e uma lua que também finaliza. Então, é realmente uma limpeza, é realmente uma asepsia. E como aqui a gente está falando de um signo de água, a gente está falando das nossas emoções, né? Então, momento de fazer uma reforma íntima, momento de fazer uma reforma interna, porque todas essas transformações coletivas, todas essas questões ideológicas, políticas que a gente está vendo, isso faz com que a gente tenha sentimentos, sentimento de revolta, sentimento de inconformidade. Vejamos o que está sendo descoberto a respeito dos Yanomamis, né? Isso tudo gera o quê? Revolta, né? Ranço, remorso, né? Só que esse sentimento, ele vai estar atingindo as pessoas responsáveis por isso, de fato, né? Quem que a gente está prejudicando, vibrando toda essa raiva? A gente, a pessoa não vai. E muitas vezes, vibrando esse ranço, esse remorso, esse rancor, a gente fica cego por essas emoções e não consegue ver aquilo que de fato a gente pode fazer a respeito daquela situação, né? Então, a gente fica meio que de mãos atadas. E aí me lembra aqui até a imagem do 8 de espadas, que é aquela figura que está cega, ocultada por uma venda, com várias espadas ao redor, que significa as armadilhas mentais, a confusão mental, quando na verdade existe uma abertura na frente dela, uma abertura que culmina numa água, né? Que é justamente o que essa carta quer dizer. Você está cercado de armadilhas mentais. Siga a sua água, siga a sua intuição, que você encontra a saída dessa prisão mental. E a pessoa está ali vendada, ela não está consciente daquilo, né? Não está consciente daquela prisão mental. Então não adianta a gente ficar pensando, remoendo, quando na verdade se a gente deixar aquela água fluir, deixar fluir da maneira que tem que ser, a gente consegue se libertar dessas armadilhas mentais, tá certo, gente? Então, da mesma forma que não é bacana a gente ficar alimentando sentimentos arcaicos, sentimentos ruins que só prejudicam a nós mesmos,
é necessário que a gente também aceite eles, né? Que a gente entenda a natureza deles, que a gente mergulhe no nosso íntimo. E aí que é necessário o recolhimento nesses próximos dias, né? Porque para a gente entender as naturezas da emoção, a gente não vai entender olhando treta política na rede social, né? Vendo os comentários, aquela briga interminável nos comentários, sei lá, do Facebook. Isso não vai ajudar em nada, né? Nem se você é de um lado, nem se você é do outro. Você ficar batendo boca na rede social não vai mudar nada. Então, o que a gente precisa fazer? Entender a natureza das nossas emoções, aceitar, às vezes, a natureza mais obscura das nossas emoções, para que a gente consiga limpar essas feridas. Como é que a gente vai limpar uma ferida se a gente não sabe onde essa ferida está? Né? Então é muito mais fácil quando é uma ferida física, né? Que tá doendo aquela região, a ferida tá lá, tá sangrando, você vai lá, você faz asepsia e pronto. Mas e quando a ferida é interna? Como é que a gente descobre onde essa ferida tá? Né? Então, momento de buscar ajuda se for necessário também. Às vezes não é sozinho, não é só com a nossa reflexão que a gente consegue entender a natureza dessas emoções. Então, momento também, se for necessário, você buscar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, de uma pessoa ali que espiritualista, que pode te dar dicas, dar conselho, é o momento que você deve buscar também, tá, pessoal? Lembrando que se vocês quiserem entrar em contato comigo, todos os meus contatos, meu número do WhatsApp está sempre ali no final do vídeo. É só chamar que a gente vai conversar e achar a melhor opção para você, tá bom? Gente, é isso. Isso é um pouquinho sobre o Mercúrio em Aquário e a Lua minguante Escorpião. Vamos aproveitar. Às vezes, quando esse álcool cair na ferida, vai doer um pouquinho, mas é melhor assim porque aí você não vai pegar uma infecção que vai te causar muitos outros problemas. Tá certo, gente? Eu desejo que a gente tenha ali pensamentos iluminados, eu desejo que a gente consiga aproveitar essa exaltação do Mercúrio aí para a gente ter ideias abençoadas, iluminadas a respeito de quais caminhos seguir, tá certo? E já deu certo, gente, já deu certo, a gente já conseguiu aproveitar, tá bom? É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu no canal, que os conteúdos aqui são incríveis, eu tenho certeza que você vai gostar. E compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.